Sabe, ô, professor Augusto, que não é de hoje que eu converso com o pessoal, que eu entrevisto algumas pessoas, tanto no rádio quanto numa outra empresa que eu trabalhava. E a gente aprende muito, a gente recebe as histórias, a gente vê como a pessoa está comentando, como a pessoa está contando essas histórias, suas vivências, tanto profissional quanto pessoal. E isso a gente carrega também como exemplo no que a gente vai fazer, né? Fulano disse uma coisa, cicrano disse outra. E uma das pessoas, e que inclusive não só por uma questão pessoal minha, mas outras pessoas também já comentaram, para conversar, é com o senhor. E eu vou lhe tratar como senhor por uma questão de educação, né? Muito obrigado por ter aceito essa entrevista, esse bate-papo. É o primeiro episódio aqui no Fatos 24 Horas. Eu já vi em outra empresa fazendo também outras entrevistas. E é o primeiro episódio aqui. Eu fiz questão que fosse com o senhor também. E muito obrigado por ter aceito. Olha, primeiro eu que agradeço a oportunidade, tá? Fico lisonjado com a tua fala, né? De que tanto da tua pessoa quanto de outras pessoas, né? De realizar entrevista comigo, tá? E é sempre bom a gente ter a oportunidade de conversar, de compartilhar histórias, vivências, né? E eu gosto muito também, às vezes, de esclarecer fatos, né? Sim, sim. Porque o que que acontece muito? Às vezes, muita gente fala muita coisa, né? E eu tenho uma frase que eu aprendi com a vida que diz assim, falar até papagaio fala, né? Então, a gente esclarecer muitos fatos, um bate-papo legal, né? Falar sobre esporte, sobre vida. E eu vou te pedir uma coisa, eu sei que eu tô de cabelo branco, a barba já tá branca, mas você, tu, professor, tranquilo. Ô, professor Augusto, então vamos ficar Isso. no professor Augusto. Vai ter uma timeline que eu gosto de fazer, mas é um bate-papo bem espontâneo. Não quero que tenha uma formalidade de entrevista, né? Vamos conversar. Não quero que o senhor fique em cima do muro em alguns assuntos. É, mas eu obviamente, por mais que é clichê a pergunta, mas eu faço questão de fazer de por que que o esporte entrou na sua vida. Se eu te disser o porquê que hoje eu sou professor, joguei de forma amadora, né? O porquê que eu me tornei até treinador, profissional em determinado momento, eu não vou saber te dizer. Muitas pessoas me perguntam isso. Simplesmente surgiu. O meu pai, falecido já o tenha, ele era um cara que não gostava de esporte. Ele não gostava. Ele gostava de fazer o seu exercício físico matinal ali, que hoje chamam de calistenia, né? Naquele tempo era um Sim. exercício. E ele não gostava. Tanto que, tipo assim, na minha família, ele não gostava, dava futebol e desligava a TV. A minha mãe também nunca foi, né? E eu também nunca tive um tio, alguém que dissesse assim, Então cara, não veio da genética. não vem. Dissesse assim, ó, vamos num jogo, eu vou te dar uma camiseta do Inter, do Grêmio. Tanto que tem um fato curioso que assim, ó, eu sou gaúcho, mas eu sou corintiano. É corintiano. O meu irmão é gaúcho e é São Paulino. Aí todo mundo pergunta por quê. Aí eu conto essa história, né? Porque geralmente vem de uma herança familiar, Claro, do claro. momento. E quando a gente começou a entender de futebol, meados dos anos 90 ali, São Paulo, campeão Libertadores, campeão Sim, mundial, sim. Corinthians, primeiro título Copa do Brasil, brasileiro. E naquele tempo, tu não tinha jogo do Inter e do Grêmio passando na TV. Tu tinha Rio, Eixo, São Paulo, Exato, Rio, São Paulo lá exato. passando. Então, assim, e foi surgindo. E eu fui pegando gosto, fui pegando gosto. E aí eu tive. Eu sou um cara, e aí eu vou relatar sem vergonha alguma disso aqui, até pra elogiar as pessoas, né? Eu era um cara que sofria muito bullying no colégio. Mas muito mesmo, né? E eu tive caras que me marcaram na minha vida, né? Por exemplo, que nem o professor Tony do Barão, eu estudei no Barão, Uhum. né? Que foi meu professor de handebol no Barão. A professora Vera Ritter, né? Que depois veio a ser minha colega no rock, né? O professor Celso Lopes, que foi meu professor no São Pedro. Então foram pessoas que marcaram muito a minha vida, mas muito mesmo.
Então, eu acho que muito do gosto disso foi pelo que eles fizeram. Eu gostava da prática do esporte, mas também foi por todo o auxílio que essas pessoas, sabe, me deram e eu fui entrando no meio. Então, veio por acaso. Por acaso, veio por acaso, foi surgindo e quando eu vi eu estava no meio. Eu estava no meio, treinando equipes amadoras de futsal de Cachoeira, né? Aí se eu for listar são Sim, sim. inúmeras, né? Treinei equipe universitária da Ubra, tanto feminino quanto masculino, né? Depois surgiu a oportunidade de um cara que me deu a oportunidade, acreditou em mim, que foi o Teco Tati, né? Aonde num período que muita gente, e eu falo isso porque assim, naquele período, até às vezes eu dou risada de lembrar de algumas coisas, eu era chacota pra muita gente, chacota, né? E esse cara me deu uma oportunidade, disse, não, vai surgir o futsal profissional em Cachoeira e tu vai ser meu treinador. Eu disse, opa, né? Então, assim, ó, e foi surgindo, eu fui indo, Só foi acontecendo. foi acontecendo e eu fui, tipo, sabe aquela história que o trem vem passando e tu tá sem destino e tu diz assim, ó, cara, vou embarcar e vou ir, vamos ver onde é que vai me levar. Ah, que bacana. E, obviamente, nessa trajetória toda, como tu vem destacando, muitos nomes vão aparecendo. Às vezes, claro, tu vai esquecer de algum ou outro, muita vivência também. Não por uma questão de idade, mas passou por vários tentáculos do esporte aqui em Cachoeira do Sul também. Profissional, escola, garotada, gente mais velha, profissional, amador. Passou por vários âmbitos. Em que momento tu percebeu que isso aí vai definir a minha vida? Eu vou ser... Que momento foi o divisor, que o esporte, de fato, foi algo principal na tua vida? Eu vou começar pelo gancho que tu deixou, das pessoas que são importantes na vida, né? Então, assim, ó, eu fui um cara que eu rodei muito por muitos meios, até chegar no futsal profissional e durante ele. Então, essas já citadas aqui, que eram os professores, né? Eu tive um cara na minha vida que foi fantástico. Fantástico. Esse cara eu tenho, assim como o Celso Lopes eu tenho esse cara como um pai pra mim, que é o Rogério Lang, né? Que foi diretor da Secretaria Municipal do Desporto, né? E eu trabalhei com ele junto na organização da Várzea, trabalhei junto com ele, né? Que foram pessoas que me deram um conhecimento de vivência do dia a dia, de como tu gerir processos, né? De tu antever alguns processos, não somente na gestão do futebol de várzea, não só isso, mas da vida, de tu gerir. Porque durante bom tempo que eu trabalhei na ACA Futsal, eu também trabalhava junto no desporto. Era uma correria e junto no rock também, então era uma correria. E muito eu dialogava com ele, muito ele me ajudou, porque ele foi muitos anos ele foi preparador físico do São José e do Cachoeira no tempo do campo. Então era um cara que tinha uma vivência, tem uma vivência absurda, né? Foi um cara que me ajudou muito, assim como os demais, né? Como tu disse, daqui a pouco até posso esquecer algum, né? Sim. Mas assim, ó, essas foram pessoas que me marcaram muito e que eu carrego até hoje com carinho, assim, enorme dentro do coração, né? Essas pessoas, a experiência também, o cargo que tu vai ocupando, tu vai pegando a experiência de lidar, como você falou, e isso aí às vezes vale muito do que a própria coisa prática de uma situação. Tu vai pegando experiência de uma situação administrativa, lidar com o pessoal, lidar com pessoas, uma situação técnica, uma tomada de decisão que tu tem que ter, não só baseado no esporte, mas no entorno disso aí também. O que tu falou agora é assim, ó, lá em 2000 eu fiquei na ACA 2010, 11, 12, 13, né? Lá naquele tempo, o Rogério já me ensinava que o mais importante era gerir o grupo. Hoje, se tu vai pegar livros de Guardiola, hoje a tendência, o próprio Renato Gaúcho, que todo mundo comenta, é gestão de grupo. Pô, lá naquele tempo esse cara já falava disso. E Entendeu? agora, no meu ver, é um pouco mais difícil gerir grupo. Com certeza. E aí, o que que ocorre assim, ó, essas pessoas, e eu sempre aprendi isso na vida. Teve um cara que eu fiz 3 estágios com ele, que foi aí tu perguntou assim, ó, como foi surgindo, em que ponto foi?
eu sempre tinha vontade, porque eu tinha muito conhecimento teórico, mas eu não tinha experiência prática. Então, a Ubra, um tempo atrás, aqui em Cachoeira, organizava a Jonaf, que era uma jornada de educação física. E para te ver como as coisas vão acontecendo. Tinha um cara, eu nunca me esqueço disso, porque aí eu acho que foi o propulsor de eu entrar nesse meio. Tinha um cara que era para vir dar um curso chamado Clayton Frazon, né? Ele vinha dar um curso sobre futsal, ele se acidentou 2, 3 dias antes, ele morava em Brusque, ele era o supervisor da equipe do Brusque Futsal, né? E aí esse cara não pôde vir. E mandaram para vir dar o curso o cara que era o preparador físico da equipe do Brusque, Fabiano Poffo, o nome dele, hoje ele nem tá mais no futsal, e treinador e auxiliar, ele era treinador do Sub-20 e auxiliar também da equipe adulta, né? Cara, esse cara veio e deu um curso assim que me abriu. E aí tá eu, ele e o Celso sentado tomando cerveja pós-curso, né? E ele olhou pra mim e disse assim, cara, tu não... Não, nós não era no Expresso, foi era na Sociedade Rio Branco, porque os cursos foram ali. E ele disse assim, cara, tu não quer fazer um estágio com o Paulinho Gambier? Cara, quero. Não sabia nem quem era Paulinho Gambier, não conhecia. Fui. Simplesmente foi maio, julho, nas minhas férias, cara, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Filho recém-nascido, entendeu? Eu tinha 21 anos na época. E eu disse, cara, vou. Fiz um empréstimo, pum, fui. Brusque? Fui pra Brusque. Aí o filho do professor Rogério Ramser do Barão mora em Brusque, o Michel. Cara, posso ficar na tua casa? Pode, cara. Te pego na rodoviária, tu pá. Fiquei na casa dele uma semana. Eu chego lá, eu não conhecia que era Paulinho Gambier. Cara, só que foi algo assim, ó, fantástico. E é pra te resumir aonde que eu me meti. Uma tarde o Paulinho chegou pra mim e disse assim, ele era carioca, falava meio chiado, né? Então antes do treino tinha o cafezinho na rodoviária com pão com manteiga, antes o pingado que ele chamava pra bater um papo. Ô, tu dizia pra mim, tu trouxe jeans? Eu disse, como assim trouxe jeans? Não, tu trouxe jeans? Eu disse, trouxe. Tá, então hoje nós vamos em Jaraguá ver o jogo Era São Caetano e Malve, no tempo da Malve. No tempo da Malve, no estádio do SESI em Jaraguá. Aí nós fomos lá, pá, eu, ele e o Fabiano. Fomos lá, pá, aquele negócio legal. E eu disse, tá aí, vamos jantar onde agora? Ele disse, não, agora nós vamos ao aniversário do Fernando Ferretti. O Ferretti. Eu disse, como assim, aniversário do Fernando Ferretti? Aí o cara me contou a história. Cara, ele é filho do Ferretti. Ele jogou com o Ferretti, ele foi auxiliar do Ferretti na Malve, foi auxiliar do Ferretti na seleção da Guatemala. Cara, quando eu vi, eu tava dentro do Parque da Malve com Ferretti, Falcão, Lenísio, toda aquela galera. Eu disse, pô, cara, se eu contar, ninguém acredita isso daqui, entendeu? E aí, cara, eu fiz uma amizade com ele, fiz mais 2 estágios com ele, quando ele tava no Crone, em Joinville, depois ele tava em Três Coroas, que eu fiquei 2 semanas. Cara, isso aí foi me abrindo, assim, ó, um leque, sabe? Aquilo que eu te digo, eu peguei o trem, vamos então, e vamos tocar ficha. E obviamente esses acasos, porque tu não sabia. Não sabia, eu não sabia quem era Paulinho Gambier, eu não sabia. E esses acasos é o que a gente chama de destino também, né? Destino. E foi algo assim, cara, que, tipo assim, ó, quando eu vi, e eu sempre eu dizia pro Celso, eu dizia assim, cara, futsal não pode ser só isso aí, cara, tá muito mecânico, tem que ter... E eu vi a metodologia de trabalho, do tipo assim, ó, tu tem 16 atletas e tu criar uma atividade onde tu consiga utilizar os 16 contendo objetivo de ataque, defesa, transição, situação especial de goleiro-linha, de expulsão, tudo no mesmo trabalho, porque o jogo é isso aí, o jogo é isso. Então, assim, ó, essa metodologia, e por isso que eu te digo que às vezes eu era tido como chacota, né? Cara, porque eu trouxe isso. Eu trouxe essa metodologia. E até tu implantar isso e tu conseguir, entendeu? Muita gente às vezes tirava, perdeu, não ganhou, não isso, não aquilo. Mas sabe, tu ia tocando em frente. Tu tem que acreditar no que tu vai. Então, assim, ó, como tu falou, cara, são esses destinos, esses caminhos que vão te dando, as pessoas que tu vai conhecendo. E um detalhe que eu sempre tinha comigo, assim, cara, tu sempre aprende algo com alguém. Né? Sempre aprende algo. Tem um filme, eu até tenho ele, às vezes eu passava pros meus estudantes,
Agora me fugiu o nome. Mas enfim, esse filme ele tinha uma coisa que ele dizia assim, ó, sempre tem algo acontecendo. É só tu querer parar e notar E que tu tem prestar algo, atenção, prestar é. atenção, que tem algo acontecendo e algo pra E te a aprender. correria da gente faz com que o foco é em linha reta. Exatamente isso. É, nós estamos falando em que ano mais ou menos isso aí? Isso aí foi, eu entrei na ACA em 2010, cara, isso aí foi meados, o primeiro estágio esse aí que eu fiz, isso foi em 2007. Lá já se vão quase 20 anos. Só aproximar um pouco. Qual a diferença de 2007, vamos usar essa data, Uhum. para agora? Mudou muito para ti que vai lidar com as pessoas num clube de futebol, numa escola envolvendo ao esporte? A tua abordagem, tu teve que te aperfeiçoar? Ah, com certeza. Tipo, eu sempre corrijo os alunos que tipo é um carro antigo da Fiat, né? Não é? Por exemplo, Tipo assim, né? Quem me conhecia anos atrás, e até eu tenho alguns estudantes que hoje jogaram comigo ali no Augusto, eles assim, pô, cara, tu não é mais o mesmo, né? Eu era bem mais jovem, era bem mais, vamos dizer assim, ó, agressivo, bem mais competitivo no sentido de muitas vezes, cara, vamos no tranco, vamos só na motivação, tu via que não tava dando, vamos. Hoje eu já não consigo mais ser esse cara, né? Eu já não consigo, porque a idade vai chegando, tu não consegue ter o mesmo ritmo, tu não consegue manter a mesma situação. Mas, por exemplo, tu tinha estudantes, tu tinha atletas, né, que eram bem mais cascudos. Eu costumo dizer isso, eles eram bem mais cascudos. Eles vinham de uma criação diferente, aonde muitas vezes o pai já era o boleiro, o cara que jogava, o estudante acompanhava o pai nos jogos, aí a gente entra em sociedade. ele acompanhava o pai nos jogos, ele já estava habituado, ele conhecia o que era o futsal, ele já tinha aquela linguagem da bola, né? Ele sabia suportar uma pressão, porque muitas vezes faltava um, o pai botava ele com 12, 13 anos a jogar junto, né? O pai acompanhava ele. Entendeu? Assim, ó, tu tinha uma geração com uma personalidade, um perfil diferente, né? Claro que se tu for, e isso eu digo pra ele sempre, né? Se tu for, por exemplo, pegar uma geração que eu tinha lá em 2010, que foi campeã estadual da Olimpíada Marista, que naquele tempo era Maristão, e tu botar com a geração de 2015, a geração de 2010 dá uma surra, né, de 2015. Tu pegar a geração de 2015 com as atuais, eles dão uma surra, entendeu? Por quê? Vou citar um exemplo de como funcionava. Por exemplo, em 2010, os meninos chegaram e fizeram, a Rede Marista tinha um camisetão gigante que levava para cada colégio. Cara, eles escreveram no camisetão, Campeões Maristão 2010. Tu entrava na sala, era colado. Se tu faltava um treino, um cobrava o outro, sabe? Pra te ter uma ideia como foi, naquela época tinha regional. Cara, eles empataram um jogo no regional. Eles foram pro estadual pra jogar e não eram os 20 colégios, era só os 10 que já tinham passado. Eles jogaram 6 jogos. Em 6 jogos eles fizeram 42 gols, tomaram 8. E assim, ó, eu tinha um goleiro, o Leonardo Biscaglia, não sei, ele filho da Bélgica. O Leonardo, ele dizia pra mim assim nos treinos, Augusto, o que nós vamos fazer lá? Eu disse, como assim, cara? Não, dá o troféu pra nós que já é nosso. Eu disse, cara, eu disse pra ele ficar quieto, meu, vamos treinar, humildade, vamos. Cara, final contra o Rosário, que é o maior colégio da rede marista do Brasil. Acho que agora não é mais, mas era o maior colégio. Cara, foi 5-1. Quando terminou o jogo da final, ele atravessou a quadra pra mim, viu? Eu te falei, era só ter dado o troféu pra nós. Então, assim, ó, era uma personalidade. Eles não eram desrespeitosos, entendeu? Eles não eram arrogantes, mas eles tinham uma personalidade, um perfil que, assim, ó, cara, tu até podia ganhar deles, mas pra ti ganhar deles, cara, ia ser muito difícil. Ia ser algo absurdo. E, com o tempo, isso vem mudando, entendeu? Uma cobrança que eu faço no treino já não pode ser a mesma. Entendeu? O que eu chamo botar o pé na porta, o pé nos peitos, eu chamo, já não é a mesma. E que no futebol, no futsal, no esporte, isso é normal. Isso é Tu elevar o normal. tom, tu falar um palavrão de vez em quando. Eu tive, por exemplo, mães que hoje
eu tenho uma amizade, eu vou citar o Juninho que joga no Elite, joga no São José, né? A mãe do Juninho, a tia Adriana, um carinho enorme, tem uma amizade enorme. Ela disse pra mim uma vez assim, cara, quando eu via tu treinando os guris, eu dizia, jamais o meu filho vai ser aluno desse louco. Ela dizia assim, desse cara, Vai desse louco. passar Não, por isso. jamais vai. Cara, e formou uma amizade que hoje tem assim, ó, anos e anos, entendeu? Anos e anos a gente tem. Porque uma coisa, Rafa, é tu ver o momento. Outra coisa é o dia a dia, entendeu? Eu costumo dizer assim, ó, que eu sou a mistura de professor, pai e treinador, entendeu? Eu gosto disso, porque eu acho que não existe uma relação se ela não é completa, entendeu? Eu tenho estudante, cara, que chegava pra mim, pô, desculpa, eu vou falar aqui, pra conversar sobre questão sexual, entendeu? Tem essa confiança, essa Tinha liberdade. confiança, entendeu? Pra conversar sobre questão familiar, Com quantos sabe? anos tu lida com o mesmo estudante lá? 3, 4 anos, mais ou menos? Não. Eu tenho. É que antes no rock, eu começava assim, ó. Eu começava nas escolinhas de futsal Pois para é. os estudantes de 6 a 7 anos. E ia até os 18 anos com eles. Entendeu? Então eu tenho um menino, que nem a gente estava comentando, o Arthur, que hoje tá no Gerbac, né? O Arthur é meu aluno desde os 6 anos da idade. Eu te perguntei justamente para entrar nisso aí. Então, como tu estou, o Arthur, eu quero Uhum. levar nesse foco, a tua liberdade de conversa com ele é tu já saber como que ele vai receber a tua informação. Exatamente. Porque eu começava. Hoje eu já não tenho mais desde os 6, 7, né? Eu tive uns problemas de saúde há uns anos atrás, eu tive que reduzir carga horária, né? E aí também nasceu a pequena também, então tem uma série de fatores. Mas eu tinha uma convivência, por exemplo, vamos pegar o Arthur como exemplo, teriam outros. Aonde as escolinhas do colégio eram abertas para os pais irem. Então, por exemplo, a mãe do Arthur acompanhava todas as aulas, né? Até ele chegar nos treinamentos, aí já caía à tarde, não. Mas eu tipo assim, eu moldava eles na questão de ensinar nomenclatura. Eu costumava dizer que eu montei um modelo de jogo que eu queria que eles tivessem quando chegassem no ensino médio, entendeu? E dali eu fui desfragmentando até chegar lá embaixo, para que ano após ano, né, eles chegassem lá e já tivessem, vamos dizer assim, prontos. O processo sempre é pensando 3, 4 anos à frente. Mais. Eu penso hoje, por exemplo, eu pego estudantes do 4º, 5º ano, né? E eles vão me acompanhar até os do 4º, 5º, eles vão me acompanhar até o 3º do médio. Então aí são do 5º ao 9º são 4 mais 3, 7, 8, 9 anos. Entendeu? Então assim, ó, tu vem vendo, claro, alguns tu não se perdem no meio do caminho, alguns vão até o final, mas aqueles que eu consigo manter dão resultado, né? O que eu vou te dizer agora, não jamais me tenha por arrogante, as pessoas sabem, mas deu resultado. Porque, por exemplo, tu tem gerações aí, que nem o São José tinha, né? Eu tava ali no Augusto, tá no Municipal, tu pega Juninho, tu pega o William, tu pega Thiago, tu tem os novos agora, Arthur, Florencio, Breganhol, né? O Diguinho, tu pega o Eric, tem vários, eu tô me lembrando agora de uns, desculpa se eu esquecer, né? Porque às vezes as pessoas se magoam da gente esquecer, né? Só que assim, ó, são gerações que já foram formadas. São gerações. O Conrado, que estava com nós, o Augusto, ele também. Então, assim, ó, são gerações. O Weber, que estava comigo lá no tempo da ACA, do profissional, entendeu? Então, assim, ó, são inúmeros que passaram. Uns desde novos, outros com a meia idade, outros já mais velhos, entendeu? Mas, assim, ó, são gerações que eu pude fazer parte da vida deles, né? Pude fazer parte da vida deles. De uns de uma forma mais só profissional, né? Mais futsal, profissional, equipe, e outros participando da vida pessoal, do crescimento, né? Vamos dizer assim, ó, até de auxiliar, os pais que me perdoem, daqui a pouco se eu tô sendo muito intrometido, mas até de auxiliar na educação, entendeu? Nessa questão de educação. Mas só que a escola, ela faz parte da sociedade, ela faz parte de um aprendizado como um todo. Tu molda não só a questão de aprender algo novo, A ou B, C ou D, não, uma forma como tu vai encarar as situações da sociedade.
E tu mostrando isso de uma forma onde vai ser encarado isso, se eles quiserem, claro, de uma forma profissional, já tem que aprender a lidar com isso desde antes. Perfeitamente. Agora tu tocou num ponto que é fundamental. Eu vou entrar nesse assunto dizendo assim, ó, eu não me considero treinador. Eu me considero professor. Entendeu? Eu não me considero treinador, eu me considero professor. Porque muitas vezes não é que eu deixo de ganhar, não é que eu deixo de. Não. Eu dou mais ênfase à educação e à formação do que muitas vezes levantar um caneco ou ter um título. Entendeu? Porque sim, esse dia eu vi até uma frase do Filipão, que o Filipão meio que criticou, eu não quero aprender com erro, eu quero aprender com a vitória. Uma fala, tu aprende muito mais com o erro do que com a vitória. A vitória mascara muita coisa. É bom, é ótimo, te dá status, mas ela mascara muita coisa. E na parte educacional, a derrota, ela faz tanto o profissional, o professor crescer, quanto o estudante. Só que tu tem que saber o porquê. É isso que eu digo assim, ó. Tu tem que saber o porquê tu perdeu. O que aconteceu? Eu perdi. Tá, mas eu perdi por quê? Assim como eu ganhei por quê? Porque o que acontece muitas vezes? Eu ganhei o jogo. Mas por que eu ganhei o jogo? Muitas vezes, e aí com todo respeito, sem ser antiético, sem ser arrogante, muita gente ganha e não sabe nem o porquê que ganhou. Não sabe nem o que fez pra ganhar. Se tu perguntou, cara, o que tu fez pra ganhar? Não sabe. Por que tu ganhou? Não sei. Né? Por que tu perdeu? Eu perdi por isso, por aquilo. Eu ganhei, mas eu nem merecia ganhar o jogo, porque o outro time foi melhor. Quando tu consegue chegar nesse nível, a tua evolução é absurda. É absurda. Só que tu demora pra chegar nisso. Porque a sociedade impõe pra ti que tu tem que ganhar. Que tu tem que ganhar. Hoje, quem sou eu pra estar falando, mas eu sou um grande crítico hoje do futebol brasileiro, da formação do futebol brasileiro. O brasileiro, ele quer ganhar sub-7, sub-9, sub-11, sub-15 e nós não formamos mais ninguém para ser profissional. Nós não formamos mais ninguém para ser profissional. Entendeu? Tu tem que estar preocupado em formar. Gente, e é natural uma coisa. Podem passar 100 por ti. Se tu formar vamos dizer, de a cada 100, tu formar um profissional, o teu propósito já tá feito. Entendeu? Esse é o X da questão. Agora, o pessoal quer ser campeão. Cara, campeão qualquer um pode ser. Agora, tu perdurar um trabalho, tu fazer esse trabalho ser longínquo, tu formar, que o cara diga assim, ó, o orgulho que eu tenho hoje é de olhar que nem os guris. Cara, eles iam ir pro Augusta comigo. Cara, disse assim, ó, com o time que o Augusta montou, vocês não vão jogar comigo. Aí o índio do Gerbac falou comigo, Augusto, eu preciso dos teus guri. Eu disse, cara, e eu tenho uma amizade com um índio de anos, foi meu atleta também, no sub-20 lá e tudo. Eu disse, índio, vai que eu sei que contigo lá no Gerbac eles vão jogar contigo. Cara, e eu orgulho de ver. Eu tô fora hoje do campeonato. Mas eles estão lá. Aí a corneta. Tiveram a melhor campanha. Isso. Aí eu dei um puxão de orelha no Florense, né? Porque eles ganharam o jogo de nós, ele deu uma risadinha. Eu disse, tu te direita que eu te encontro na semana. E aí eu tive treino com eles terça, agora disse, sexta eu tô lá torcendo por vocês. Sexta eu vou lá torcer por vocês. Entendeu? Cara, porque eu acho que o esporte é isso aí, cara. É essa vivência, essa convivência, essa, sabe? De tu hoje, assim, ó, cara, hoje eu sou convidado pra festas de aniversário, pra casamento. Cara, eu fui no casamento, ano passado eu fui num casamento de um ex-atleta meu. Ele me convidou pro casamento dele, entendeu? Eu vou no aniversário deles, cara, eu convido pra janta, a gente tem grupos de janta com ex-atletas. Com ex-alunos, estudantes. Cara, isso aí é o que fica. Aí tu começa as histórias, né? O pessoal começa a se rir. Cara, e é isso aí que é o bom. Isso é que é o bom. Augusto, eu vou para uma parte mais prática agora. Eu tinha outros poréns para colocar aqui, talvez de pode, tempo. Assim, ó, tu pode colocar à vontade, eu tô com tempo, o tempo é teu e pode perguntar sem medo que eu vou responder sem medo. Tá, eu vou deixar então aqui num cantinho, mas voltando a essa parte então rapidinho de formação, a gente vê bons projetos aqui em Cachoeira.
Tem Atlas, tem Estrela Azul, tem Dínamo, tem Gauchinho, tem o Botafogo, acho que acredito que ainda tenha também. E independente, porque é dessa forma ou não é dessa forma, mas eu acho muito importante esses projetos. E para tirar o pessoal, para mostrar, mas perdeu de tanto, como tu vinha falando, mas não interessa, porque tá inserido. Aquele jovem que tava lá, que tava alguma coisa, sofrendo alguma coisa, tá inserido num time, o pessoal tá colocando a jogar junto. Tem as categorias de base também. Essa formação, não só por uma questão do esporte também, mas uma questão de formar as crianças, os jovens, a uma convivência melhor com outros, numa competição, não se cumprimentar após o jogo, né? Isso é fundamental. E aí eu vou te dizer, tem duas questões de formação, tá? Existe aquela formação técnica, tá? Eu acho que a C18 entra aí. Formação técnica, que é assim, ó, é aquele profissional que possui domínio, conhecimento do esporte que ele está formando. E aí o objetivo dele não é ganhar o jogo, é como eu te falei antes, é formar o atleta ou o cidadão. E para isso, entendam bem o que eu estou falando, não estou criticando ninguém, porque depois eu vou entrar no outro ponto. A formação técnica, ela exige conhecimento. Conhecimento técnico, tático, psicológico, físico, maturacional, né? Então, assim, ó. E outra, do que hoje é trabalhado e é feito em alto nível. Porque tu não pode dizer que tu forma alguém se tu não sabe o que é trabalhado em alto nível. Não pode dizer. E existe os projetos, tá? Que aí que nem te citou, que nem a gente tem vários em Cachoeira. De pessoas que são abnegadas, né? Porque não recebem nada para estar ali, né? Possuem os seus times, competem em municipal, competem em regional, muitas vezes não possuem o conhecimento técnico adequado para uma formação de um atleta que vai chegar num profissional, porque eu já vi muito disso. Fulano é bom em Cachoeira. Aí tu chega lá, e eu acompanho porque eu fiz amizade com certas pessoas de dentro da CBF de Carlos Barbosa, né? E aí tu chega lá e conversa com eles e diz assim, ó, é um bom jogador, mas ele não sabe os fundamentos técnicos básicos, não sabe a nomenclatura, porque se tu chegar lá, Rafa, aqui em Cachoeira eu sou o cara no futsal, eu sou o melhor pivô da cidade aos meus 15 anos. Só que tu chegou lá e ele pediu para te fazer determinadas ações técnicas. E tu nunca viu isso e tu nem sabe isso. Só que aqui tu é o cara, só que lá tem mais 10 buscando a posição contigo. De pessoas que vêm de uma base com uma formação técnica melhor. Ou tu é um suprassumo, que realmente por um talento gigantesco e eles conseguem detectar isso e vão querer te auxiliar, ou o pessoal não quer isso, ele já quer alguém que possua uma formação. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado nessa questão. Mas sim, é fundamental esse trabalho que tu fala social. Entendeu? Um trabalho social e não que não possa surgir ninguém daí. Pode surgir sim. Pode surgir. Só que hoje a exigência lá tá bem maior nessa questão de tu ter formação técnica, ter formação tática, ter uma base psicológica e física e saber suportar pressão, né? Então essa é a questão, que muitas vezes essas pessoas que são abnegadas não conseguem fazer. Não é porque eles não querem, porque isso gera um dispêndio de conhecimento, de investimento em cursos, em tudo, que não é fácil de se fazer. Eu sou do meio e sei que não é fácil, né? Então daqui a pouco pela minha fala alguém vai dizer assim, Augusto, mas essas pessoas vão ali no municipal e ganham dos teus times. Cara, beleza, tranquilo, isso faz parte. Mas é como eu costumo dizer às vezes, e isso já foi comprovado. Quando chega lá 17 anos, 16, 17, 18 anos, quem tá subindo e tá conseguindo jogar um adulto? É esse ponto que se tem. Claro, tá cada vez menor, tá? Tá cada vez menor. Porque a gurizada também não quer se expor a isso. E tem justamente falou, a gurizada não quer passar por isso. Muitas vezes aqui é uma coisa, tu vai fazer um teste, é uma situação diferente,
não quero ficar aqui, não me adaptei, não é isso. E como eu citei a C18, eu conversei com o Cleverson, tem um trabalho muito bom na C18, e eu fui em alguns treinos, já acompanhei o trabalho, tem uma gurizada que joga por aí, joga até no Uruguai, e, cara, muitos vão e voltam justamente porque, aqui é uma coisa. Chega lá é outra, sabe? O tu lidar, tu ter que dormir sozinho, tu ter que saudade de casa e tu ter que... Não é bem assim. E há uma preparação para isso. Então, muitas vezes eu quero ser jogador, mas é fácil falar aqui na minha cidade. Com É fácil certeza, falar. não. Aqui é fácil de tu falar. Eu vou te dar um exemplo assim que eu costumo citar. Cara, vamos pegar o nosso vice-diretor do rock ali, o Luiz Fernando. Pô, o Luiz Fernando é um dos caras de dentro de Cachoeira que no futebol profissional, acho que tu pegar entre os 5 aí que mais chegaram, ele tá entre isso aí, né? E aí tu conversa com o Luiz Fernando, uma vez nós conversávamos, diz assim, cara, é tu dormir embaixo da arquibancada, né? Muitas vezes em local úmido, mofado, não te alimentar bem, tá longe da família, não ganhar bem, por mais que tu te esforce e existe isso, né? Aquele treinador que simplesmente não quer olhar pra ti, não gosta de ti, isso existe, né? Então tu tem uma série de fatores e aí tu tá assim, ó, eu tô disposto a viver isso? Eu tive 2 propostas pra sair fora de Cachoeira, entendeu? Só que eu era um cara que eu sou concursado no município, entendeu? Eu tô no rock, fiz 18 anos agora de rock. E aí eu iria sair pra ganhar 1/3 do que eu ganho no rock. Tendo já, hoje eu tenho um filho que vai fazer 24 anos, ainda não tinha filha pequena, mas já era casada, tinha um concurso. E aí tu põe na balança. Tu pega, por exemplo, quando eu fui pra ACA, eu levei junto comigo o Michael Bort, convidei, ele era goleiro no tempo que a gente jogava junto, para ser o preparador de goleiros. O alemão, como eu costumo dizer, ele não tinha filho, não tinha família. Agora ele tem uma filha, etc. Cara, ele já rodou o mundo. Ele foi. Hoje ele tá na seleção do Paraguai, já rodou Liga Nacional, já rodou Oriente Médio lá nos clubes. Ele foi. Ele foi, não tinha vínculo que prendesse ele. Como eu digo, talvez eu tivesse ido e tivesse dado certo. Talvez eu tivesse voltado. Mas eu tive um certo receio em sair pela circunstância que eu tava. Porque Não ia sozinho, né? eu não ia só. Não, minha mulher ia ter que ficar, minha esposa ia ter que ficar. Não, mas eu não digo nem ir fisicamente. Mentalmente tu não. É uma nova vida que tu começa um novo processo, né? Que nem eu digo, eu poderia ter ido e quem sabe hoje, né? Eu tá vindo passar as férias em Cachoeira e tipo assim, pô, o Augusto tá em Cachoeira aí, ó, foi lá, foi. Entendeu? Como eu poderia dali 2, 3 anos voltar, tô dando aula em colégio, mas são escolhas que tu faz da vida, né? Até porque não é fácil. Não é fácil. Augusto, por que... E aí tu vai dizer se é uma percepção errada minha. Eu acompanho o futsal, acompanho o futebol. E a minha percepção, por que não tá vindo um novo Falcão, por exemplo? Por que o futsal me parece que tá mais coletivo do que individual? Me parecia antigamente, um futsal mais firula, um futsal mais o drible, mais a caneta, o Tatá e fez o gol. Me parece mais coletivo. Eu tô muito errado nessa minha análise? É que o que acontece? Uma questão, Rafa, tu não tá errado. E uma questão que acontece é o seguinte, assim, ó. Falcão, Ricardinho, Manuel Tobias, Ricardinho português, esses são lendas. Iguais esses aí, né, não vão existir. Mas é aquele problema que a gente falou antes da formação, tá? Vamos pegar um exemplo bem básico, tá? Eu tô com 45 anos, eu tinha aula de futsal no colégio, tá? Mas eu jogava onde? Na rua, na frente de casa, no campinho da Bica que tinha na Santo Antônio ali, que eu morava perto, né? Isso acontecia mais, né? Futebol de rua. Tu estudava, tu tinha... eu estudo de manhã, tu estudava só de manhã. Tu tinha tarde e a noite livre, tá? A cobrança escolar, em certo ponto, ela era menor do que é hoje, né? Então, assim, ó, tu tinha mais tempo livre, né? Tu tinha uma questão que era o seguinte, eu fui assim, tu saía pra jogar às vezes a tarde inteira, teu pai nem sabia onde é que tu tava, cara. Tu nem sabia onde é que tu tava. Tu tava no campinho lá, tu muitas vezes apanhava, muitas vezes tu batia, muitas vezes tu tinha que sair corrido pra casa. E isso aí auxiliava na formação, daquilo que eu falei do cara que era mais cascudo. Eu queria isso.
E talvez muito era uma oportunidade que tu tinha de crescer na vida, financeiramente, como pessoa, era isso que tu tinha. Hoje tu tem muito mais oportunidades, entendeu? Tu não tem mais esse tempo livre, né? Hoje tu pega um estudante de ensino, vamos dizer assim, ó, de ensino médio. A partir do 9º ano, pô, o cara estuda todas as manhãs, mais 2, 3 tardes. Tu não tem mais, fora os trabalhos, fora isso, fora aquilo, fora o cursinho de inglês, que naquele tempo era um, sabe? Então, assim, Às ó, vezes tem que fazer um bico em trabalhando, alguma coisa. perfeito. Então, assim, ó, tu tinha muito mais oportunidades. Tu tinha uma formação mais livre. Hoje, por exemplo, quem nunca jogou 3 dentro, 3 fora? Entendeu? Não se vê mais. Hoje, se tu pegar, e aí eu vou te dar um exemplo que eu mudei, eu tive que mudar. Porque eu comecei a observar que eu não tinha mais autonomia dos meus estudantes na hora do jogo. Por quê? Um dia eu cheguei no rock e fiz assim, ó. Tá aqui. Nem fiz assim, tá aqui. Eu deixei a bola antes de começar a aula pra escolinha. Eu deixei a bola e os coletes no centro da quadra e me sentei na cadeira, fiz a chamada. Professor, o que é a aula hoje? Eu disse, tá lá a bola e os coletes. De uma aula que é de 1h40, eles demoraram meia hora até que alguém, parece aula de professor preguiçoso, mas não é. Até que alguém dissesse assim, ó, 15, dá 3 equipes, 3 escolhe, tá aqui a bola e vamos dividir. O nosso tempo já saía da sala com a equipe formada. Exatamente. Isso é o quê? Falta de autonomia. Entendeu? E aí parece besteira, mas sim, é importante daqui a pouco tu ter, não fazer isso sempre, mas tu ter ali, ó, esporadicamente, tá aqui a bola, joguem. E aí tu começa a observar, não é dar a bola, coisa, e não observar nada. Tu começa a observar quem é o líder, quem é aquele que pega a bola e vai pra cima, quem é aquele que fica brabo porque tá perdendo e tá brigando com os outros pra ganhar. Porque isso aí são fatores que antigamente isso era normal. E tu faz a leitura exata do cidadão que tá ali. Exatamente, era normal. Porque daqui a pouco, assim, ó, eu vi que o Rafa tá lá brabo que ele tá perdendo. Esse é o cara que eu vou poder chegar e botar os 2 pés no peito dele que ele vai me responder. Entendeu? Porque ele tem uma boa agressividade, ele não se conforma, e tem aquele que eu sei que eu vou ter que falar mansamente, porque senão eu vou perder ele. Entendeu? Então tu tem essas questões que tu consegue observar com isso, né? E outra questão que é o seguinte, assim, ó. Eu vou citar um exemplo aqui do Bruno. O Bruno é o filho do Dedeco, que tá no Inter. Né? Ele é sobrinho do Pindeco, Sim. Ele foi meu aluno no rock. Ele foi meu aluno, 1 ou 2 anos ele foi meu aluno no rock nas escolinhas. Naquele momento eu tinha 20 estudantes na escolinha. E o Dedeco ia lá e olhava a aula junto com a esposa, né? E ele dizia assim, passa a bola, Bruno, passa a bola, Bruno, passa a bola, Bruno. Aí no final de um treino, eu cheguei pro Dedeco, pra esposa, né? Disse, eu posso falar com você? Ele disse, claro. O que houve? Eu disse assim, quantos estudantes tu tá vendo aqui? Ah, tem 20. Quem faz o que o Bruno faz daí pra dentro? Só ele. Eu disse, e tu quer tirar isso dele? Não tira. Ah, mas tem que passar pros outros. Quando chegar o momento dele passar, eu vou trabalhar para ele passar se ele estiver aqui. Mas agora é o momento dele driblar. Ele não pode perder isso aí. Tu não pode tirar. E eu fui um cara que errei muito nisso lá atrás. Eu errei nisso. Tu forçava um atleta a fazer uma outra função? Não é que forçava. Sim. A tendência era do jogo ser mais coletivo. Ah, tu tem que passar 2 toques. Hoje eu não trabalho 2 toques antes dos 13 anos. Eu não trabalho. Porque eu tenho que dar a liberdade. Ele vai errar o drible. Ele tem que se mostrar pra ti. Claro. Ele vai errar o drible, vai errar. Eu vou chegar pra ele e vou dizer assim, cara, por que tu não driblou, Rafael? Se tu não tinha cobertura, tu levantou, vai pra dentro. Ah, sabe aquela história? Não se atravessa passe na frente da área. Deixa ele atravessar o passe. Tu pode corrigir, olha, ó, tu tem que olhar, porque tá mais... Deixa atravessar. Porque quando tu quiser que ele dê um passe com mais ousadia, ele não vai fazer porque ele tem medo de errar. Eu errei muito isso. Hoje, se tu olhar, a atividade é tal, o objetivo é tal. Entendeu? Muito robótico. Solta. Ah, mas o cara atravessou. Deixa atravessar o passe. Aí ele driblou onde não era pra driblar. Deixa driblar. Porque se eu começar a podar ele a driblar quando é novo, ele não vai driblar mais. Ele não vai mais ter. Agora, chegou lá,
13 anos. Porque tu tem uma fase que é a fase de aquisição motora, que ela vai até 9, 10 anos, tá? Na real, a aquisição motora ela é permanente, mas é onde tu dá mais ênfase. Vamos fazer assim. Tu tem a fase de iniciação, que a fase ali começa 10, 11 anos, 12, 13, e tu começa a fase de especialização nos 14, 15. Lá tu vai dar mais ênfase na iniciação motora, mas tu vai trabalhar muito técnico, tá? Tu vai, quando tu chegar na iniciação, tu vai dar muita ênfase à técnica, mas tu vai dar iniciação à tática. O que é iniciação à tática? Saber posicionamentos básicos. Eu não trabalho jogada. Eu não trabalho jogada antes dos 12 anos. Eu não trabalho. Eu acho que tem muito mais coisa interessante trabalhar do que trabalhar jogada, tá? Porque daí o estudante, quando chega lá na fase de especialização, ele tá com deficiência motora, ele tá com deficiência técnica, porque ele tava trabalhando jogada. E aí, quando tu trabalha jogada, é legal. Cara, a coisa mais linda do mundo é tu ver uma jogada. É lindo, mas tu tem que saber qual é a faixa etária que tu vai trabalhar isso aí. Às vezes atropela o processo. Exatamente. Só que daí que nem eu tive. Muitos pais chegavam, eu vou tirar daqui da escolinha do rock e vou levar lá pra escolinha tal, porque é lá... Beleza? Cara, teu pai, tu que manda, leva sem problema algum. Só que aconteceu muito dos estudantes voltarem lá no 5º ano, no 6º ano pra mim, quando daí já muda da escolinha pra treinamento, e eles não conseguirem acompanhar o ritmo. Eles não conseguem acompanhar o ritmo. Por quê? Claro, é uma metodologia de trabalho que se tem, entendeu? E aí, assim, ó, se tem as deficiências de técnica, de uma leitura de jogo, de uma iniciação à tática, né? Então, isso aí acontece. Eu vou te dizer que eu sou dono da verdade, que eu sou certo? Não, não sou. É o meu método de trabalho, que vem mostrando o resultado nessa questão, entendeu? É uma conversa muito rica, mas eu vou ter que avançar, Augusto. Tranquilo. Por que tu tirou o rock do campeonato? Tu tomou essa decisão? Tu conversou? Por que tu tomou aquela decisão? Não quero citar clubes, não quero citar fatos, mas todo mundo que é de Cachoeira sabe o que aconteceu. Por que tu tomou aquela decisão? Primeiro, a decisão eu já tomei ali no jogo, ao final do jogo. Eu já tomei o final do jogo. Tinha paz na grade, eu já tomei o final do jogo. Por quê? Porque o meu objetivo em participar do campeonato, tu vai dizer que tu não quer ganhar, tu quer ganhar. Mas o meu objetivo é a preparação, a formação dos estudantes, botar num campeonato forte, que nem o nosso, para eles criarem casca, para eles... E muitas vezes dá certo, a gente chega. Integridade do estudante. Primeira questão. Integridade minha e do estudante, tá? Porque assim, ó, Rafael, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho até tu comentou comigo na época que tu disse assim, eu nem teria postado a questão, acho que tu comentou comigo. Eu falei contigo. Falou, se eu soubesse que ia dar tanta polêmica. Porque assim, ó, teve a postagem, e aí tu lê determinados comentários, e eu li um que até hoje eu guardo ele. O Rock sempre faz isso quando tá perdendo o jogo. Pô, nós tava ganhando o jogo de 5-2, cara. Entendeu? Então assim, ó, isso pra mim foi extremamente positivo esse comentário, porque eu vi que a maioria das pessoas que estavam comentando não sabiam nem do que tava falando. Sabia o que tava fazendo. E aí teve comentário de uma mãe, até que ela foi mãe nossa, foi embora, depois voltou, que ela disse assim, pô, mas então tu não viu o jogo. E o excelente é o trabalho que o Zé Carlos faz também, porque tava tudo filmado e não tem uma agressão nossa. Não tem. Tu vai dizer que o cara comemorou, fez um gol, daqui a pouco pode sim ter agido de uma forma irônica. É gurizada. É gurizada. E eu sempre tenho uma conversa com eles depois, eu cobro isso depois. Eu disse, cara, foi desrespeitoso, não pode. Então, primeiro, proteger a integridade. Outra questão. Se é sem desmerecer qualquer outra entidade ou clube, ia dar a polêmica que deu? Não ia. A gente sabe que a gente tem um nome a zelar, que é o do Colégio Marista Rock, que é a Rede Marista Brasil, né? E a gente sabe que isso é visado. Isso é visado, não tem. Isso vem de sociedade. Isso vem da sociedade visada. Quer ver eu te dar um exemplo? No outro ano eu botei, ano passado, os guris a jogar com a camisa do Augusto. Nós chegamos na final de novo. Deu algum problema? Não
fudeu. Então, assim, ó, cara, eu escuto, e aí até um desabafo agora, cara, eu escuto muita muita besteira, cara, que é algo assim, ó, que até te irrita no momento, mas daqui a pouco, assim, cara, tu vê que não tem o porquê tu te irritar, porque não tem. E aí os guris não estão mais disputando. Não estão, esse ano não vão disputar de novo. Não vão disputar de novo. Não sei se daqui a pouco o Sub-15, o Sub-11 eu já liberei, Sub-13 eu liberei. Eu tô com o pessoal do 15, vou conversar com eles amanhã se eles têm interesse em jogar, talvez pelo Augusto, se aceitar. Sub-17 já não vai, que eu tenho uma lacuna aberta esse ano. O Sub-20 vai pelo Augusto, porque eles não estão mais no rock, mas a gurizada ainda aparece pra treinar, tá junto, eles querem, entendeu? Mas o principal questão é isso, cara. É manter a integridade dos estudantes, manter integridade da instituição, entendeu? Porque assim, ó, aquele detalhe que até tu provar que focinho de porco não é tomada, aí a pessoa escutou uma coisa, falou outra, disse outra, aí daqui a pouco tu vai olhar e dizer, mas não aconteceu nada disso, mas daqui a pouco já virou uma bola de neve. Pô, teve gente que misturou situações do jogo com uma outra situação que tinha ocorrido antes, sabe? Classificou o colégio, aí tu te pergunta assim, ó, tu chegar nessa pessoa e tu diz assim, cara, tu já foi dentro do rock? Não. Tu conhece quem? Não. Não. Então. Entendeu? E aí, pra te resumir esse assunto, é às vezes aquele que a gente diz assim, pô, o Augusto é gritão na beira da quadra, o Augusto xinga os guris, o Augusto cobra os guris. Cara, eu às vezes cobro o guri e o guri me cobra da mesma forma. E essa é uma relação que a gente construiu e tem junto. Se tu ir num treino, às vezes, lá do rock, cara, tu vai ver que a gente bate boca e discute. Do tipo assim, cara, cala a boca tu. Porque eu não levo. Mas tu é o professor, tu é isto. Não tem nada a ver. É uma relação que ali acabou. Acabou, a gente senta, a gente conversa, a amizade segue, a relação professor-aluno segue fora daquilo ali. Entendeu? Só que aí é esse que é o problema. A gente vê algo e já começa a julgar e a classificar sem conhecer. É o preconceito. É o preconceito. Hoje, por exemplo, eu dou aula lá no Getúlio e uma colega nossa, orientadora, trabalhava comigo no rock e o filho dela foi meu atleta durante anos, né? E hoje ela contou uma história lá, que foi assim, ó, o meu filho jogava junto com o filho dela no tempo do rock, o meu filho que hoje tem 24 anos, e ela disse que um senhor atrás disse assim dela na arquibancada, pô, quem é o pai daquela criança que aquele professor tá xingando daquela forma? Como é que ele deixa jogar? E ela disse assim, não, ele é o pai dele, é o pai. Aí foram pro vestiário e não saíam, e ela disse assim, pô, o Augusto tá pegando pesado. Aí o filho dela saiu do vestiário e disse assim, bah, o Augusto deve ter pegado pesado. E ela disse que ele disse assim pra ele, né? Disse assim, mas também, tudo que a gente treinou, chega na hora, não faz. Tem que mijar mesmo, tem que cobrar mesmo. Então, assim, ó, essa é a relação que se tem. Augusto, vou ter que começar com nomes agora. Fala, pode citar, não tem problema algum. Nessa trajetória, vamos começar 2010 pra cá, vamos começar. Um jogador que tu... que não foi de tua base, mas que tu gostou muito de trabalhar. Aquele cara que tu viu não te apresentou nada, mas te entregou tudo. Seja ACA, seja uma situação mais profissional, pode ser de fora também, com quem tu trabalhou, que tu te lembra alguma situação assim, nesse período, aquele jogador que tu viu, é completo, é bacana, ajudou o grupo, me auxiliou aqui também, um jogador que te chamou a atenção com quem tu trabalhou. Cara, eu tive muitos bons jogadores, deixa eu só parar e dar uma pensada, assim, agora. São muitos. São muitos, mas eu posso citar assim, ó, cara. Eu tive o William, né, que era um ala destro. Ele jogou 2010, eu acho que 2011 ele não tava, voltou 2012, né? Foi um cara que... Ele era o chato do time, ele era o chato, mas era um cara que entregou muito. Ele era um cara que daqui a pouco, se tu fosse ver na questão, assim, ó, técnica diferencial, ele não era em relação a muitos, mas foi um cara que entregou muito. Foi um cara que entregou muito. Teve um cara que foi fantástico, cara, o Lefort.
O Lefor foi um Falei com o Ratinho e o cara... Ratinho citou esse mesmo O nome. Lefor era um cara assim, ó, um cara tranquilo, calmo, entendeu? Que sempre estava observando. Foi um cara que eu tive muitos embates com ele, muitos embates, por metodologia de trabalho. Depois, quando ele começou a ver, até numa reunião, ele me defendeu perante, né? Teve um cara que ele era assim, ó, ele era a pura entrega. Pura entrega. Talvez psicologicamente ele era um cara que precisasse ter muita ajuda, mas ele era um cara que entrava pra dentro de casa que era o Paulinho Cambalhota. Cara, esse cara, ele era. Ele fez Ele parte da história, fez né? parte da história, cara. Teve um cara que entregou muito também dentro de quadra, ajudou muito no grupo, me ajudou muito como treinador também, que foi o Dalvan. Me ajudou muito, né? Me ajudou muito nessa questão, entendeu? Porque, como eu disse, eu tinha muito conhecimento teórico, mas eu não tinha a prática do dia a dia. Então, assim, cara, tu tem muitos caras, pô, eu trabalhei com o Alê, bicampeão da Liga Nacional, né? Ah, pô, teve caras que nem o Tanque, pô, o Mamal era um fenômeno jogando, mas esses caras, velho, eles, vamos dizer assim, eles jogavam mais pro time, entendeu? Eles jogavam mais pro time, eles tinham a doação. Desculpa se eu tô deixando alguém de fora, né? Mas é que assim, ó, são caras que me vêm agora. Tem um cara que também, eu trabalhei pouco tempo com ele, porque foi 2013 ele veio, né? E aí me chamou muita atenção, assim, o Baton. Batom. Teve um jogo, acho que não foi a estreia dele em Cachoeira, a gente jogou contra Sananduva, até era o Paulinho Sananduva, que hoje é o treinador do Atlântico, né? A gente perdeu um jogo, a gente tava bem no jogo e ele foi dar uma pisada pra mudar a direção e resvalou na quadra. E o jogo tava 2-1 e nós em cima entregou o terceiro gol. Pá, ele ficou eu vi que ele ficou arrasado. E aí a gente jogava fora, cara. A gente tinha dois confrontos. A gente perdeu em casa e tinha 2 confrontos fora, contra Santa Cruz e Sobradinho. Cara, chegou no jogo lá de Santa Cruz, esse homem ele destruiu o jogo, ele arrebentou o jogo. E ao final do jogo ele chegou pra aquele jeitão dele, meio nordestino, falando: professor, essa foi pra ti, tu merece, tu é um cara do bem, desculpa que eu fiz semana passada. Disse, cara, é do erro, velho, é do erro. E a gente, assim, ó, ganhou os 2 jogos fora. A gente ganhou os 2 jogos fora. Então eu vi que era um cara, que era do bem. Eu tinha uma boa relação com ele, entendeu? Eu tinha uma boa relação. Então, assim, cara, foram números. O próprio Zezinho também, que era um cara que se entregava, assim, treinava, horrores. Só que, claro, né, Rafael, nesse percurso, esses caras marcam. Alguns saem de bem contigo, outros saem chateados, porque tu tem que tomar decisões, né? Eu sempre digo, só erra quem tem que tomar decisão. E muitas vezes, por inexperiência, tu toma uma decisão equivocada, não porque tu queira prejudicar, mas pelo erro humano. Tu tem uma visão, Tem que ter tua convicção também. tem que ter a convicção, tu errou daqui, tu errou ali, entendeu? Mas assim, cara, eu sou um cara que eu levo todos comigo, não guardo mágoa de ninguém, né? A única mágoa, às vezes, que eu levo, assim, às vezes, das pessoas, é pelo fator, assim, ó, eu sou um cara que eu gosto muito de ajudar os outros, não pra receber em troca. Nunca tu vai me dizer eu cobrei, eu te ajudei tal coisa, não. Mas eu acho que quando tu ajuda, ou tu recebe ajuda, por mais daqui a pouco assim, ó, que tu tem algum atrito, tem que existir o respeito. Entendeu? Então, tipo, eu ajudei fulano, só que, pô, daqui a amanhã o cara tá falando mal de mim, o cara tá isso, o cara tá aquilo. Cara, eu realmente não guardo mágoa, mas eu sou um cara que eu do tipo assim, ó, fez isso pra mim, eu anulei a pessoa. Eu anulo. Vou ser educado, bom dia, boa tarde, boa noite, mas não espera algo a mais de mim, porque, cara, não é por mágoa, mas eu acho que assim, ó, minha parte eu fiz, tá legal e é isso aí. O teu melhor time, qual foi que tu destaca? Foi o de 2012? É Tu fácil fala dizer. profissionalmente, escolar, amador, o que tu fala? Profissionalmente. É Cara, fácil dizer profissionalmente, profissionalmente 2012 foi um time que marcou muito por uma questão. A gente tinha um quarteto que era algo absurdo. Assim, ó, nós tínhamos um quarteto que eu e o Acilon, a gente se olhava quando o jogo apertava, e esse quarteto ele já não era mais o titular como foi em 2011, entendeu? Porque em 2011 esse era o quarteto. Era o Dalvan, o Dudu Canhoto, o Mamal e o Tanque, né? Esse era o quarteto. E aí chegou o Lefor, chegou o Paulinho Cambalhota, então esse quarteto
O Lefort já era daqui a pouco titular, saía de titular, o Paulinho já saía de... Sabe, tinha não era, vamos dizer assim, ó, aquele absolutismo do quarteto. Mas a gente se olhava e dizia assim, ó, tá precisando do quarteto. Cara, era um... Pô, tem um jogo que a gente fez em Lagoa lá, que a gente fica 2 minutos tocando a bola, velho. E chega na cara do gol, tem que fazer o gol sem goleiro. Entendeu? Sem goleiro. Na casa dos caras, algo absurdo. Quando encaixa, é bonito de ver, né? É bonito de ver, cara. Tocava a bola, voltava, sabe? Aquele troço. E aí tu tinha mais as peças. Tu tinha o Lefort, tu tinha o Paulinho Cambalhote, tu tinha o William. Então, assim, cara, foi um time que marcou, cara. Foi um time que marcou, foi um time que... Tu tinha mais o Alê no gol, aí o Alê foi embora, né? Acabou indo embora pra Itália, aí ficou o Weber no gol. Mas, cara, foi um time que, assim... Foi um time que marcou, cara. Esse é um time que dá pra... Às vezes eu olho os vídeos, porque o Zé filmava, eu tenho os vídeos, eu olho... Cara, dá uma nostalgia de tu ver. E era... Cara, tem uma cena, cara. Eu acho que foi na semifinal, quando a gente subiu, ou foi na final. O ginásio lotado, não cabia mais ninguém, o hino rio-grandense, velho. Meu, cara. Tu olha o brasileiro, o pessoal canta. Mas chegou no rio-grandense, cara. Pô, eu me lembro até hoje que eu tava dentro de quadro olhando, eu começou a escorrer lágrimas dos olhos, velho. Era um troço absurdo, 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 absurdo. Esse foi um time que foi diferente. Foi um time que foi diferente e que marcou a história. E vai marcar, e eu acho que se um dia alguém tiver a oportunidade, cara, de chamar esses caras em Cachoeira, seja uma Câmara de Vereadores, seja quem for do esporte, um secretário, um prefeito, alguém, cara, chamar esses caras em Cachoeira, fazer uma homenagem, sabe? É algo marcante. Tu participou de processos de montagem, eu quero esse aqui, porque a gente sabe as condições, a gente sabe que não é fácil. Cara, eu fui do cara que eu participei através que era minha atleta feminina, né? Hoje é vereadora Ana Paula Melo, né? Foi ela que fez o logo da ACA Futsal e eu participei junto. Eu fui o cara que eu fui na primeira reunião da federação em... Pô, depois de Lajado ali em Teutônia, para o time ir pro campeonato. Eu fui um cara que participei de todos os processos. E como todos nós, quanto direção, quanto jogador, a gente era muito cru no conhecimento dos atletas. Cara, muito atleta aparecia, muito atleta era indicação. Tipo, o Almir veio e indicou o Dudu, que ele tinha jogado na Liga Nacional, que era um capixaba. E que daí veio pra cá, e o Dudu já indicou o Mamal, aí o Mamal já indicou que tinha jogado com um tanque. Pô, e tinha uma casa pra esse pessoal ficava, Ficava, era até aqui na Dona Terezinha Schenkel, que eles ficavam aqui no início, né? Então tinha casa... Então foi muito assim no início. Aí tu começou a disputar, ó, fulano me interessou, joguei contra, entendeu? Porque isso é o meio, Rafa. Quando tu é novo, as indicações vão vindo. Tu começa a competir, tu começa a observar. Ó, o Rafa me interessou, o fulano me interessou, entendeu? E assim vem vindo um com o outro, né? Eu sou de uma época, eu comentei contigo já, até eu pedi o número do Marcelo Sé. Que eu não sou daqui, eu sou de Cabrais, lá do interior de Cabrais, então... Desculpa, eu cheguei a te passar o número do Sé. Passou. Passou. E aí eu não conseguia contato com ele nas redes, porque acho que é em conjunto com a esposa, alguma rede social, alguma coisa, aí eu não quis ser invasivo ainda, enfim. Eu aprendi a ver o futsal de Cachoeira do Sul com o Marcelo Sé, com o Cadinho, Tollens também. Lucas Tati, o próprio Lucas, irmão do Cadinho. Isso, essa turma toda. Zanenga. Essa turma toda eu acompanhei. E essa galera ia pra Cerro Branco jogar, ia pra Cabrais jogar, que tinha os abertos, e eu comecei a acompanhar. E foi se passando essa geração. Tu acha que agora... eu vou citar nomes, enfim. A geração do Juninho, do Givago, do William Rosa. Essa geração, tu acha que tá nessa gurizada aí? Claro, tem algum outro, mas... Claro, mas eu acho que assim, ó, a tua comparação, ela é perfeita, entendeu?
Hoje tu tem, né, essa geração, tu pega aí, tu tem Juninho, tu tem o William Ross, tu tem o Índio, tu tem o Conrado, tu tem o Diguinho, Pepeto também. Pepeto. Xingou bastante o Pepeto sexto. Mas é que é função, não adianta, é a função, A gente acha uma graça. é função. Então, assim, ó, é a geração desses guris. É a geração, entendeu? Desses guris ali que tem mais ou menos a mesma faixa etária, entendeu? E seguiram jogando. Claro, uns deles hoje, o William já não tá mais em São José, começa a bater o profissional, algumas questões também familiares, etc, né? Então, assim, uns vão indo, outros vão ficando, mas é uma geração, cara, que tu pode sim comparar. Não tô falando em qualidade técnica, tô falando, mas sim, são gerações que dá pra te distinguir dessa forma, entendeu? Dá pra te distinguir que são gerações de caras que continuam jogando até hoje, estão aí, né? Eu lembro que lá fora o pessoal podia ser um jogador de fora. Uhum. Aí contratava alguns jogadores de Cachoeira. Aí ia o Madrid, foi jogar lá. Uhum. O Quinha, Uhum. o que trabalhava aqui, o Cristianinho, que chamava. Sei quem é, sei quem é. Trabalha, acho que Lauri, que trabalhava, mas acho que Aham. não era Lauri na época. Ó. Não, ele não Cristianinho era do Laurina, mas eu sei quem é, ele. E essa gurizada, então eu convivi, eu comecei a conviver vendo essa o próprio Cadinho também foi, as outras turmas. O Dieguinho ia pra lá jogar também, o Diego Oliveira, Uhum. e o GG foi também. E eu aprendi a ver essa geração, não os anteriores mais antigos, Uhum. mas a partir dessa Sim. geração que eu tive um convívio E mais. essa foi uma geração que, assim, ó, foi uma turma que pena a gente não ter tido nessa época deles um time que disputasse estadual. Entendeu? Esse é o X da questão. Porque o próprio Rafinha também, acho que o Rafinha é um pouquinho mais velho que essa geração, né? Então, acho que diferencia um pouco dele. Mas era uma geração que, cara, teria condições. Que eu acho que é isso que falta pra nós, Rafa. Assim, ó, hoje tu tem um São José que é profissional. Da onde que o São José surgiu? Quando eu saí da ACA em 2013, eu recebi um convite do Vitor, tá? Porque ele queria botar uma equipe de base no estadual. Aí ele conversando comigo, ó, disse, cara, nós vamos botar o 20, porque era a geração desses guris. Entendeu? Aí um ano antes, ali final de 2013, a gente foi campeão dos Jogos da Juventude. O Desporto montou uma equipe, tipo uma seleção do município, né? Foi até em Cachoeira os jogos. Nós fomos campeões desses jogos em Cachoeira e ali formou a base do pessoal para ir pro estadual. Entendeu? Então a gente jogou 14, 15, 16 estadual, tá? Somente com o pessoal da Cachoeira, somente. Como eu costumo dizer, a gente não ganhou 10 jogos em 3 anos. Mas a gente começou a evoluir. Aí daqui a pouco, no segundo, terceiro ano, tu ia em Carlos Barbosa lá, perdia 2-1 pra CBF. Vinha aqui, perdia de 5-3, mas fazia um bom jogo, entendeu? Tu empatava com a Soeva, sabe? Tu ia fazendo esse processo. E isso formou o quê? Uma geração para 17 e disputar a Série Bronze, que hoje tem divisão Liga e Federação. Naquele tempo não tinha. Era ouro, prata e bronze. A gente foi para Bronze, pegou o Chimbinha de adulto, o Dalvan, que tava pro Cachoeira aí, né, que tinha se aposentado do profissional, e o Tanque a gente trouxe de volta. Pô, nós somos a melhor equipe do estado da Bronze na primeira fase. E aí, o que acontece, Rafa? A gente perdeu atletas pra várzea, porque a gente estipulou que só podia jogar no São José, e aí a várzea tava pagando mais que nós. Entendeu? O Tanque recebeu uma proposta, foi embora. A gente na segunda fase classificou igual, mas deu uma decaída, né? Mas nós fomos o 5º colocado numa série bronze com base da casa. Nós tínhamos 3 jogadores adultos. O Júlio Benevides fez parte ali num primeiro momento. Então, assim, ó. E é isso aí. A gente foi com uma gurizada, a gente começou a bater em todo mundo. E é isso que falta pra Cachoeira. Tu tem que ter um trabalho de base voltado para formação. Essa geração, Juninho, etc., no tempo da ACA eles jogaram sub-17 estadual. Entendeu? Então tu tem que ter isso. Quer formar, tu tem que ter esse trabalho. Porque assim, ó, que nem eu brinco com o Juninho, ele vai me matar que eu falo isso, ele é um daqueles que tá. Ele vai matar. O Juninho já não tem mais joelho. Eu brinco com ele, já tá careca e sem joelho.
né? Aí ele vai dizer assim, pô, mas tu nunca me ganhou quando jogou contra mim. Ele já mete, né? Já tem um corte aqui. Já tenho. Só que assim, ó, esses caras vão acabar. Porque é natural isso acontecer. Mas quem tu tá formando? Ah, Augusto, não tem jogador? Não é que não tenha jogador. Só que tu sabe que se tu não passar por essa experiência, tu não vai formar, cara. Tu não vai formar. Aí tu vai viver de trazer jogador de fora o tempo inteiro. 1 hora, Augusto, e eu ficaria aqui por mais tempo conversando contigo. Antes da gente encerrar, uma última pergunta. Até talvez muita coisa vá ficar para trás. Por que tu perdeu o último jogo com Augusto, tendo jogadores profissionais? E eu falo isso porque eu quero ouvir a tua explicação como um profissional. Tu tinha Davis, tu tinha Canabarro. Por que tu perdeu? Não estou te merecendo a TBLF, que tem bons jogadores. Não te entendo. Mas, querendo ou não, as pessoas foram tão bem para assistir esses jogadores. Claro, com certeza. E muita gente dava como Augusto é favorito, e por óbvio, não estou aqui desmerecendo. Sim. Mas por que tu acha que tu perdeu além da qualidade do outro adversário? Primeiro assim, ó, se tu for olhar a tônica de todos os nossos jogos no campeonato, e eu também falo sem desmerecer alguém, e qualquer pessoa pode discordar do que eu vou falar, tá? Que eu aceito perfeitamente. Nós somos uma equipe, né, que a gente, quase na totalidade de todos os jogos, nós propusemos o jogo. Entendeu? Até pela característica dos jogadores. Cara, nós buscávamos o gol o tempo inteiro. Entendeu? Nós buscávamos o gol. Aí, primeiro jogo contra o Elite, entregamos uma bola faltando 3 minutos. Depois daqueles 3 minutos, nós tivemos mais 2, 3, 4 bolas pra fazer o gol e não fizemos. Tá? Aí fomos pro segundo jogo contra a Xaxa. Tá? A nossa bola entrou. O jogo terminou 6-2. 6-2, 6-3, uma coisa foi assim. Tá? A nossa bola entrou. Beleza. Nesse segundo jogo, a gente já teve o William se machucou. O Thiago se machucou. Tá? Fomos pro terceiro jogo, que foi contra o Red Bull. Red Bull, né? Aí já estamos com os caras machucados, o Rogerinho não pôde vir de fora, entendeu? Foi indo. E aí esse foi um jogo que sim, esse a gente se escapou de perder. A gente escapou. O Red Bull foi melhor que nós dentro de quadra. E mesmo a gente... Tu vê como é que não tem lógica, né? Sim. A gente saiu fazendo 1-0, o Red Bull foi muito melhor que nós em quadra. Nós tomamos umas 4, 5 bolas na trave, entendeu? Chega no jogo contra o Gerbach, a gente propôs o jogo, a gente foi, tomamos o gol, 2-1, pá. Cara, 2 erros nós tomamos 3 gols, tivemos a chance com o goleiro Linha de empatar o jogo, quem sabe até virar. Isso eu falo porque eu conversei com o pessoal do Gerbach também, entendeu? E essa é a tônica do jogo. E o último jogo agora, a mesma questão. Né? A gente propôs o jogo, foi atrás, tentou buscar. Aí tu entra na questão do quê? Isso é da bola. Eu já treinei vários times que o meu time era muito inferior e muitas vezes eu ganhava o jogo tomando uma pressão o jogo inteiro. Como eu já tive times muito superiores que eu perdi o jogo. Entendeu? E eu não tô dizendo que o Augusto era superior. Porque daqui a pouco o cara fala, sai um... Não é isso. Sim. Mas é porque tinha os dois jogadores. Isso é a minha análise dos jogos. Ponto. Aí o que acontece? O Davis e o Canabarro, eles eram para vir somente se nós passássemos pra semifinal e pra final. Tá? Temos que ganhar o jogo, vem os dois. Tá? O que acontece? Quando tu traz esses dois tipos de jogadores para um jogo, tá? Eles precisam entrosar. E outra, tu pega o Rogerinho lá do primeiro jogo para os outros jogos jogando com o resto do pessoal, é outro cara mais entrosado, tá? Esses caras, eles chegam num jogo que daqui a pouco assim, ó, vai dar 2 bolas, vai sobrar, vão botar pra dentro, decidir o jogo. Os caras decidiram o jogo. Só que o pessoal olha o quê? Quem colocou a bola pra dentro. Entendeu? Só que muitas vezes você vai pegar um Davis que é pivô, que já foi artilheiro da Liga Nacional, campeão com a seleção brasileira, com tudo. Ele botou 2 bolas pra dentro, mas daqui a pouco ele não jogou tão bem assim. Entendeu? E eu não tô dizendo que ele não jogou, tô citando um exemplo. Tu vai pegar o Canabarro, vai fazer isso a mesma coisa. Só o que acontece? Esses caras, eles são caras que eles estão acostumados e habituados a jogar um futsal profissional.
A gente sabe que tem gente que joga no profissional e não consegue jogar no amador. Como tem o cara que tu pega num jogo amador, ele destrói um jogo, e se tu botar no profissional, ele não consegue tocar na bola. Entendeu? Eu acho que o Augusta, para o bem do futsal cachoeirense, fez, cara, algo que nenhum jogador desse quilate tinha posto pés para jogar por um time de Cachoeira. Talvez contra a Aca Futsal, beleza, mas para jogar por um time de Cachoeira, não. Né? E ficam lições como essas que eu falei. Tu não pode... Tu achar que o cara vai vir, daqui a pouco ele vai vir e vai te decidir um jogo que ele vier. Perfeito, beleza. Mas a tendência maior é que isso não ocorra. Entendeu? Tanto que a gente tava ganhando o jogo de 1-0 e criando e não botando pra dentro. Né? E aí o pavor já começou a bater no banco, ó, vai ser igual. Cara, isso pesa. Né? E olha o gol que a gente tomou. Não tô desmerecendo, né? Mas foi um gol que passou pelo lado da barreira, por fora, pá. Não tô desmerecendo isso, tá? Mas os principais fatores são esses, né? Que se criou uma polêmica também, porque o Davis anunciou a agenda dele. Cara, e quando tu faz uma agenda, tu contrata um jogador, tu não diz assim, ó, Rafa, tu vem só pra jogar o último jogo da classificatória e se a gente passar no outro, a gente... Não, tu já acerta com o cara e sabendo, ó, se passar tem mais um, se passar tem mais outro. Ah, porque os caras já estão na final, porque ele postou as datas do última sexta, dessa sexta agora e da próxima passada. Cara, isso é natural, velho. Tu não contrata um jogador pra jogar a primeira fase e depois ele vai acertar com outro time, entendeu? Só que em Cachoeira tem muito. E aí, cara, eu vou fazer um desabafo, se tu me dá... Claro, assim, lógico. ó, Cachoeira tem que parar com esse mimimi, com esse comportamento, cara, retrógrado. Eu vou chamar de retrógrado. Não tem mais espaço pra isso. Não dá pra pisar em ovos sempre. Cara, não dá pra ter isso daí, cara. Porque assim, cara, olha só, velho. O ginásio lotou. A gente não conseguiu entrar. Tem gente, cara, que foi pra lá pra ver os dois jogar. Desculpa, os caras não vão ver o Augusto jogar. Os caras não vão ver o Augusto treinar. Cara, eu também sou eu quero ir ver o Davis, eu quero ir ver o Canabarro, entendeu? Aí eu escutei, porque os caras não jogam nada. Cara, se tu me dizer que os caras não jogam nada, eu vou ter que dizer que tu não entende futsal, entendeu? Outra, nem máquina que é programada pra trabalhar 100% ela pifa e falha. Entendeu? E outra, aquilo que eu te disse, cara, é muito além de tu trazer um jogador e ele te decide um jogo. Entendeu? É muito além disso. Eu recebi uma pergunta assim, ó, por que tu não saiu com eles jogando? Isso aí me questionaram Por também. que não saiu com eles jogando? O pessoal respondeu que o nosso primeiro gol foi antes deles entrar em quadro, com o pessoal da casa. Entendeu? Então daqui a pouco eu me pergunto daqui a pouco, se daqui a pouco eu não tivesse deixado mais o pessoal da casa e eles no banco, nós não tivéssemos ganho o jogo. Já fez essa pergunta? Já botou esse ponto de interrogação? Não, e a TBLF, obviamente, vai mais com sangue nos olhos, porque os caras estão ali... Agora tu entrou no ponto que eu ia entrar. Claro. Esse fator motiva o adversário. Lógico. Isso é natural. Se sou eu que tô do outro lado, eu também vou motivar meu time. Ó, cara, é os caras que estão lá e vou mostrar pra esses caras que aqui quem manda somos nós. Isso é natural da bola. Eu não preciso criar polêmica por isso. Eu não preciso criar intriga. Porque isso aí é ruim, sabe por quê? Isso é ruim pro futsal cachoeirense. E a gente tem que parar com isso e tem que fazer o futsal cachoeirense crescer. Tu quer ver uma coisa agora? Ó? Talvez, a Xaxa no passado foi Elite Xaxa final, né? Isso. Elite Xaxa. Agora o Elite enfrenta o Gerbac e a Xaxa enfrenta a TBLF. Daqui a pouco a gente pode ter uma final inédita no futsal cachoeirense. Que assim, ó, não que eu tô torcendo contra o Elite, contra a Xaxa, não é isso. Mas que legal que se isso acontecesse. Entendeu? Ou se daqui a pouco repetir a final, que legal. Mas tu vê que tá tendo equipes que estão se organizando pra chegar. Entendeu? E a régua subindo também. E que legal que daqui a pouco, ano que vem, outros times consigam trazer outros caras do mesmo quilate ou de um quilate maior.
entendeu? E que isso possa evoluir, que daqui a pouco o futsal cachoeirense não ocorra mais o que aconteceu no 17, lá que nem aconteceu com o Rock. Cara, que todo mundo possa daqui a pouco ter um projeto de cachoeira, que o pessoal do Atlas se una com o pessoal do Gerbac, com o pessoal da C18, com o pessoal do Rock e dizer assim, cara, vamos criar um clube para disputar só categoria de base. Cara, tu já pensou que show? E que daqui a pouco, assim, ó, esses que estão disputando estadual, daqui a pouco cada um esteja num clube. Porque tu já pensou que legal, ó, nós temos um time que vai disputar o estadual sub-17, tá? E nós temos 16 atletas inscritos e nós temos um número X de equipes que vai disputar o municipal. Só que daqui a pouco, só pode ter tantos atletas que disputam o estadual no teu time, tu não pode ter todos. Tu só pode ter 2, 3. Cara, tu já imaginou que loucura isso aí? O que isso aí faz crescer? Vamos ter um regional em Cachoeira. Vamos ter um regional. Vamos ter um regional adulto, vamos ter um regional de base. Vamos montar um projeto. Porque é isso que eu acho que tá faltando pra Cachoeira, Rafa. Eu já tô com 45 anos, eu já não tenho mais pique pra isso. Entendeu? Como eu disse, esse dia eu conversei com o João, que é um cara fantástico, que é que tava na base São José, que tava junto ao auxiliar do Dalvan lá. Eu disse pra ele, cara, João Paulo, né? eu estudei muito tempo, estudo ainda, estudei muito tempo, mas dei um gás lá no início, e que bom ver um cara que nem o João que tá estudando e buscando conhecimento, fazendo mentoria, indo a São Paulo, no Magnus Quietinho na Academia. dele. Exatamente, eu escuto às vezes muita corneta em cima do João, eu escuto muita corneta, né, e eu torço para que ele dê certo, eu torço para que Cachoeira evolua, e não é vaidosismo. O Augusto, eu já fiz minha parte. Eu já fiz. Vou continuar fazendo de uma outra forma, vou. Mas eu já fiz. Tem que surgir gente nova. Tem que surgir gente nova que vença o Augusto, que seja melhor que o Augusto, que traga... E se eu puder contribuir no crescimento desses caras, eu vou estar à disposição, entendeu? Só que eu acho que assim, ó, Cachoeira tem que parar com esse saudosismo. Tem que se unir em prol de um único objetivo, que todas as frentes possam se unir, um possa ajudar o outro de uma forma ou de outra e crescer. E crescer. E que os municipais sejam, sim, para todo mundo lá olhar em todas as categorias, entendeu? E acabou o jogo. Acabou o jogo, não tem que ter agressão, não tem a rivalidade seja boa, que hoje o Rafa tá jogando num time lá e tá ganhando 300 por jogo, e ano que vem eu gostei do Rafa jogando e eu quero oferecer 500 pro Rafa. Quem tem dinheiro paga, quem não tem dinheiro não paga. Tá aí. Vou te dar um exemplo. Talvez o time que menos investiu foi o Gerbac. E aí eu vou ter que dizer uma coisa que eu disse para os meus 3 alunos antes de começar o campeonato. Um disse assim, mas o time do Gerbac não tá investindo tanto, talvez a gente não classifique. Eu disse para eles, cara, vai ser o campeonato mais nivelado de todos os anos. Eu disse para eles, pode chamar os 3 aqui, os 3 vão ter que dizer. E outra que eu vou dizer para vocês. Tem gente que acha que tá dentro e tá fora, e eu fui um que eu achei que eu tava dentro e tava fora, né? E tem gente que acha que tá fora e tá dentro. E eu disse pra eles, dos times, sem desmerecer ninguém, pela história eu tô falando, o Gerbac dos 6 equipes é que tem mais camisa de todos. Foi o único equipe classificada na última rodada. É verdade. Entrou. De sangue doce, entendeu? E tá aí, vai disputar a semifinal. Então, assim, ó, resumindo, Rafa, é bem mais do que entrar pra dentro da quadra e jogar. Entendeu? E isso o que vai te trazer? Vivência, experiência, troca de ideias, convivência com pessoas, não só do meio, mas de outros meios, entendeu? Eu tô louco pra fazer tava até olhando os valores, tudo. Talvez iniciando que vem eu quero fazer. Pra nós, pra eles lá é curso, pra nós entra como especialização, que é de psicologia do Barcelona, da academia do Barcelona. Entendeu? Tu faz ela online, tudo, faz as provas online, tudo. Quero fazer, porque eu acho que, como a gente conversava no início, a gestão, a mudança comportamental dos atletas é o grande X da questão para o futuro, né? O Guardiola, agora em entrevista, falou qual vai ser a próxima revolução do futebol. E ele disse o seguinte, a relação cognitiva dos atletas. O conhecer o esporte, o saber jogar o esporte, a inteligência do atleta.
tanto cognitiva quanto emocional. Isso vai ser a grande jogada. E se começa desde cedo. Desde cedo, porque o acesso à informação hoje é fácil. Entendeu? Tu tem lives, tu tem cursos online, tu tem livros saindo. O próprio Marquinhos Xavier é um cara que revolucionou na questão de livros. Pô, o nosso treinador da seleção brasileira é PhD em Educação Física. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é PhD. Foi um cara que poderia estar tranquilo como treinador, ele buscou o conhecimento além, entendeu? Então, assim, ó, é isso que a gente tem que fomentar, é o crescimento de todos, entendeu? O crescimento. Talvez o Rock não volte mais a disputar municipal. É assim, ó, 99,9% que foi o meu último campeonato adulto, tá? Isso é... Eu já vinha desde o ano passado. Eu sou um cara que eu gosto de treino. Eu gosto de treino para aplicar no jogo. E eu muitas vezes ia pela parceria com a gurizada, etc, né? Mas assim, ó, fica aquele 0,1% de talvez, mas é quase certo que foi o meu último. Entendeu? E tu nunca pensou, eu tô pra terminar esse podcast. Sim, Meu tocar. Deus do céu, Augusto. Vamos tocar. Tu nunca pensou em nessas equipes da região, escolas, em dar uma palestra, em algum time de base, tá precisando, vamos contratar o Augusto pra conversar com a gurizada, ou tu já faz isso? Que eu me lembro, não. Cara, eu Na já... região. assim, ó, eu tenho um projeto disso, tá? Mas antes eu quero amadurecer algumas ideias, principalmente essa da questão da psicologia, entendeu? Eu acho que eu tenho que entrar num conhecimento maior, né? Em relação a esses fatores. E aí, para isso, eu preciso de tempo, Rafa. Então, eu tô com as situações ainda de vida meio conturbadas, vamos dizer assim, que as melancias estão se assentando. E para isso, eu preciso de tempo. Porque eu não quero ir lá e fazer algo por fazer. Eu quero fazer algo que realmente vai impactar, vai interferir. Eu tô com um projeto aí, eu tô com 2 projetos que eu tô pensando em lançar. Um deles é tipo assim, ó, de mentoria em equipes amadoras da cidade, por isso que eu não quero mais treinar. Então, do tipo assim, o Rafa tem a equipe dele e vai, Augusto, cara, eu tô com uma dificuldade tal na minha equipe. Nós vamos treinar lá 2 horas, tu pode ir lá dar um treino para isso? Beleza, vai ter um valorzinho, pá, tu quer, eu vou lá, dou esse treino, faço o ajuste, não querendo ser melhor que ninguém, né, mas esse é um projeto que tá nascendo. Eu também tô com um projeto aí que a intenção minha é não formar uma escolinha, eu não quero formar a escolinha, eu quero formar um centro de formação, que do tipo assim, cara, eu vou ter tantas vagas, entendeu? E tu vai lá treinar comigo. Ó, são 15 vagas, 12 de linha, 3 goleiros. Ah, eu tô com 1, 2, 3, eu vou dar treino para esse. Mas esse meu centro, ele não vai participar. Eu não vou ir jogar competição com esse centro. Entendeu? Daqui a pouco, a equipe tal quer botar vocês a jogarem por eles. Vocês querem ir todo mundo? Vão com eles. E eu não vou estar na beira da quadra. Porque eu quero trabalhar a formação. Entendeu? Eu quero ir lá, dar o treino, trabalhar a formação técnica, formação tática, formação psicológica, entendeu? E é esse o trabalho, entendeu? Eu não quero levar para competir, não quero, porque eu já competi, são 25 anos já competindo direto. Sim. E eu já não tenho mais esse pique para competição. Vou ficar mais me resguardado ao rock, Olimpíada Marista, daqui a pouco escolar, se voltar, mas mais nessa questão, entendeu? Professor Augusto, muito obrigado. Agora eu vou encerrar, porque já deu... Começou 9 horas agora, Tranquilo, Augusto. Tranquilo. E muito rica essa conversa, eu fiz questão mesmo. Muito obrigado por estar neste primeiro episódio, né, que tem o patrocínio de Nascente Multiloja e também do Trojan Sports, né? Inclusive, já tens o álbum, Augusto? Tem, a minha filha está colecionando, já está quase completando, já tá quase lá, tá viciada. Ela tem 8 anos, ela sabe aquelas paixões de criança, ela tá apaixonada pelo Cristiano Ronaldo. Ela diz que vai olhar só o jogo do Brasil e de Portugal na Copa. Por causa do Cristiano Ronaldo. Por causa do Cristiano Ronaldo. E a Nascente também tá toda hora fazendo a troca de figurinhas. Tem lá álbum, ela já foi lá, já foi lá também. Ela vai com a mãe dela, eu não me envolvo muito. Ela e a mãe dela que estão gerenciando o álbum.
E no Trojão Esportes, a gente sabe, né? Loja de material esportivo aqui em Cachoeiro do Sul. Tem agora a novidade que é a bola da Copa. Tá R$ 149 essa bola aí lá no Trojan também. Um abraço pro Ronaldo, pros guris também que jogam, né? Hoje, O Rodrigo e o Matheus, né? perfeito. E muito obrigado pela parceria. Professor, muito obrigado. Rafa, eu te agradeço a oportunidade. Eu sempre, e a gente falava no início, quando o papo é bom e ele não é programado, vai surgindo e isso é fantástico. Eu acho que isso aí, a troca de experiências, ela é sempre fantástica. Isso eu aprendi com o Paulinho Gambier, que ele dizia que conhecimento e experiência a gente tem que compartilhar, não pode guardar. E eu sempre levei, no primeiro estágio ele me falou isso aí, e eu levei isso aí, tanto que quem me pede material, me pede, eu tô sempre compartilhando, porque não é meu, isso é nosso. Sim, Né? sim. Agradeço a oportunidade. Deixo aqui o meu agradecimento a ti, tá? Votos de que esse projeto, cara, siga por muito e muito tempo e no que precisar à tua disposição, dentro daquilo que eu possa ajudar. De repente vem como ser um co-host com um entrevistado aqui e tu Cara, junto aqui quando também. tu quiser, eu tô à disposição. Pode me convidar, eu adoro isso, eu gosto disso. Quem sabe já não é uma experiência de eu também entrar para palestras futuras, para estar aí, ó, já é uma experiência. Eu quero deixar um agradecimento, Rafa, eu não posso nunca deixar de agradecer, né, a todas as pessoas, porque se hoje eu sou alguém, eu devo a alguém, né? Então, ao meu pai que tá lá no céu, né, a minha mãe, minhas duas mães que eu digo, que eu tenho a minha mãe de sangue e a minha mãe preta, né, a nega, agradecimento a elas, né, agradecimento à minha esposa que sempre esteve do meu lado, ao meu filho mais velho, à minha filha, ao Augusto e à Maria Augusta, né? Tipo, botar Augusto nos dois, né? Uma pessoa que me ajuda muito, e os caras me chamam de puxa-saco, que é minha sogra, né? Que me ajuda muito. Cara, e a todos aqueles, os pais que eu chamo, o Celcinho, o Rogério Lang, aos meus professores lá de colégio, né? Tia Vera, que eu chamo hoje, ao Tony, né? Então, todos aqueles que fizeram parte e aos atletas, né, cara? Aos alunos, aos atletas e aos familiares desses estudantes que me confiaram a educação dos filhos, né? Que às vezes a gente erra, mas erra no tom de acertar. E que se eu esqueci alguém, me desculpem. Mas eu levo todas essas pessoas no coração, né? Levo todos eles no coração. Todos eles me ensinaram algo e me ajudaram em algo. Então eu sou eternamente grato a todas essas pessoas. Todas as pessoas que me dão oportunidade, como tu me deu oportunidade de estar aqui, entendeu? E sabe que assim, ó, eu só não vou ajudar se eu não tiver como ajudar. Sim. Mas sempre que possível, porque eu fui um cara que tive muito auxílio. Então, eu podendo estar sempre ajudando alguém, eu vou estar ajudando alguém. Muito obrigado. Eu que agradeço eternamente a oportunidade, precisando, estamos aí.